Vamos falar hoje de Sônia Abrão no SBT? Pois é, a apresentadora e o canal sempre tiveram uma conexão muito especial desde os tempos em que ela apresentava o Falando Francamente entre 2002 e 2004, um programa que marcou época no canal. Tem muita gente que afirma com toda a certeza que a Sônia tem a cara do SBT, muito mais do que a cara de qualquer outro canal onde ela já trabalhou, inclusive onde ela está hoje, na Rede TV. Essa identificação antiga não é só coisa do passado, ela é algo que continua vivo e que facilita demais qualquer tipo de volta ou ampliação de parceria. O fato dela se identificar, né, e muitas pessoas olharem ela assim e falar, nossa, ela tem a cara do SBT. A relação dela com o canal da família Bravanel é histórica, amistosa e cheia de afeto, o que torna essa aproximação algo natural e esperado por muitas pessoas. Segundo informações de Flávio Rico, do portal Léo Dias, o SBT está avaliando sério a possibilidade de ampliar essa parceria com a Sônia, e o interesse é mútuo, de ambas as partes. A Sônia já foi sondada em outras ocasiões pelo SBT, mas agora as coisas parecem estar mais avançadas, com negociações acontecendo nos bastidores. O que está pegando mesmo é a questão apenas do horário, porque todo mundo sabe que a tarde é o lugar ideal para ela, já que ela tem hábito, público consolidado nesse período. Mas aí entra o problema do Fofocalizando, que também está no ar no SBT, ocupa ali a faixa das tardes no canal, e é um programa que, de certa forma, já está consolidado, tem também o seu espaço garantido na grade atual, e também a Sônia jamais aceitaria, e também ela nem merecia, se caso isso acontecesse, ou fosse cogitado, ficar ali como participante ou coadjuvante, né? Então ela tem que ter espaço como apresentadora, como comandante geral ali de um formato. Então o SBT está pensando em formas, né, em como resolver isso, né? Se reformula a programação inteira das tardes, se faz uma fusão ali de formatos ou se encontra outra solução criativa. Mesmo assim, o interesse do SBT pela Sônia é claro e forte, e o canal vê nela um nome que pode fortalecer a programação e trazer, claro, audiência estável e merchandising, né? Porque a Sônia é a rainha do merchan. Ela consegue aí no programa dela da Rede TV fazer 15 merchans por dia, né? Por hora, na verdade, né? E eventualmente até mais. Eu acho que na época das vacas gordas, ela já deve ter feito uns 30, né? Porque toda hora era recadinho. Hoje ela faz, mas não é daquele tanto, né, como antigamente. A Sônia tem o estilo único, direto, né, sem papas na língua, que combina perfeitamente com o DNA popular e descomplicado do SBT. Muitos fãs já estão animados só de imaginar ela de volta, comentando Big Brother, A Fazenda e todas as polêmicas aí do dia a dia com aquela energia que só ela tem. Essa relação antiga, óbvio, ajuda muito, porque você não precisa construir nada do zero. Já tem uma base de afeto, de reconhecimento do público. O SBT está em um momento de mudanças, né, com outras negociações rolando. Luciana Gimenez, Kátia Fonseca. Então a Sônia se encaixa bem nesse pacote. A ideia é ter um programa diário para ela, provavelmente nas tardes, mas o Fofocalizando tem sido esse grande impasse que a diretoria está discutindo. Alguns comentam que poderia ser uma sala de espera para o Fofocalizando, ou seja, ela entregando a audiência para o programa que vem depois. Outros pensam em uma reformulação mais radical, talvez até acabar com o Fofocalizando ou mudar o seu horário para poder abrir espaço ali maior para a Sônia. Ela está na Rede TV há muito tempo, né, com a tarde sua, mas há rumores de muitas insatisfações, né, com questões financeiras, atrasos na emissora, né, recentemente aí saiu uma informação de que funcionários estavam sem receber já há muito tempo, até porque o programa ele não é feito na Rede TV, ele é feito pela produtora do irmão da Sônia, né, o Elias Abrão, ele é feito na câmera 5. Então, a equipe lá, o pessoal da produtora estava sem receber, alegando já há um bom tempo, meses já sem receber benefícios e tal, e até eles teriam enviado um comunicado interno informando, pedindo colaboração dos funcionários diante desse momento aí difícil que eles estariam enfrentando. Então esses boatos de saída da Rede TV, obviamente, ganharam muita força
com colunistas falando que ela pode deixar o canal antes do fim do contrato, que ela acabou renovando para 2029. Mas a assessoria dela já negou, né, algumas vezes, que haja ali uma saída iminente, embora as negociações com o SBT parecem estar acontecendo de forma bem discreta. O que ninguém nega é que o SBT quer ela, e ela tem um histórico positivo com o canal que facilita qualquer tipo de acordo. Imagina a Sônia de volta no SBT, com um programa ali cheio de entrevistas, reportagens, muita fofoca, como era no Falando Francamente. O público das tardes adora esse tipo de conteúdo e ela sabe entregar exatamente o que o telespectador quer ver. Porque a Sônia, desculpa, ela realmente, na rede TV, o pessoal fala que ela é o coringa do canal, né? Porque 2 pontos ali para a Rede TV é um número até ok, né? Para a Rede TV é um número ótimo. E ela consegue, recebendo da igreja e entregando para a igreja, ter uma audiência ali ótima, né? Quando tem Big Brother, quando tem Fazenda, os números sobem mais ainda. Então ela consegue ter, e já tem um público consolidado. No SBT, obviamente, ela teria muito mais. Esses dois poderiam aumentar para 3, para 4, para 5, eventualmente, né? Então essa afinidade construída ao longo dos anos é um ponto aí a favor, e isso torna essa aproximação mais promissora do que outras. O SBT está olhando para nomes fortes, né, para poder melhorar sua programação, e a Sônia é um deles, né, com alcance comercial, popularidade garantida. Então, assim, realmente, como a Luciana Gimenez vai se reunir agora nessa semana com o Mauro Lissone, a gente vai ter também algumas, digamos, possibilidades aí positivas, de possíveis aí, né, indicativos de que ela possa assumir os sábados da emissora. Kátia Fonseca também está viajando, ela está em Portugal, ainda não veio para o Brasil para poder conversar com o pessoal do SBT. Então, quando ela chegar, obviamente eles vão acertar isso. Não se sabe se ela vai realmente comandar uma revista matinal no SBT, né, a Kátia Fonseca, porque, segundo o Flávio Rico, depende muito da Daniela Beruti, que está agora voltando a ter expediente de novo no SBT após as férias. Mas se a Sônia Abrão, agora nessa reaproximação que ela está tendo de novo com o SBT, vingar, seria uma baita chegada, né? Porque o SBT, nesses últimos tempos, está precisando de refrescos, né? Não adianta você pegar uma pessoa ali que já é, digamos, da própria casa e promover para um programa novo, mesmo que a pessoa seja boa, ela não vai conseguir trazer ali a audiência que a Sônia Abrão, né, traz, ou iria trazer. Só que, como eu falo sempre, tem que ter paciência, né? Exemplo, contratou a Sônia, deu um programa para ela ali de tarde, deixe o programa dela da liga. Não mexa, sabe, não tire, porque não adianta contratar e aí depois de um tempo tirar do ar, como aconteceu com outras pessoas aí que foram contratadas ou até as pessoas mesmo que saíram. Entende? Então temos que, a direção lá tem que ter paciência, porque há uma coisa assim muito engraçada em relação a alguns programas, alguns projetos, uns ficam, outros vão embora. A direção, ela precisa, ter união, ela tem que caminhar junto, né, com a presidente. Agora tem uma nova vice-presidente lá, né, que é uma mulher, acho que é Juliana alguma coisa, está na vice-presidência, está respondendo pela Daniela. Tudo, se ela tiver, por exemplo, alguma decisão, ela obviamente consulta a Daniela Beruti, mas agora tem uma vice-presidente também. O SBT também tem feito não só modificações, né, planejado, que ainda não foi oficializado nada, né, isso aí é só informações, mas que ainda não tem uma confirmação oficial. Logo, logo eles devem fazer um evento, alguma coisa para poder anunciar essas novidades. Mas o SBT também tem feito modificações internas, né, no organograma, né, interno. Então, pessoas têm sido demitidas da área comercial, novas contratações têm sido feitas, está ocorrendo deslocamentos de funções administrativas. Então, tudo está acontecendo agora e deve acontecer, né, de uma maneira mais frequente, agora mais firme, de fevereiro para março. Mas é bem possível que na meiuca, né, do mês agora de fevereiro, a gente tenha já novidades na programação. O Viva a Noite está confirmado na programação do SBT, mas segundo o Flávio Rico, está tendo esse impasse com a questão do dia. Não sabe se vai ser exibido sexta ou se vai ser exibido sábado. Aí, se caso a Luciana Gimenez for ter espaço no sábado, aí teria que fazer o encaixe. Se caso o programa ser exibido no sábado, aí a Luciana entregaria para o Viva a Noite.
ou seria Viva a Noite ao sábado, sexta-feira, né? A Band também está de olho na Luciana Gimenez. A Band está com um projeto também de oferecer para ela um programa no horário nobre, no mesmo dia que ela fazia na Rede TV, nas noites de quarta-feira. A Band também ela vai se reunir nas próximas semanas, porque ela só conversou no telefone com o Lissone, por telefone, mas ainda não se reuniu fisicamente, né, numa reunião presencial para poder negociar ali, né, as possibilidades. Mas seria uma baita presença, seria uma baita honra ter a Luciana Gimenez na programação do SBT e também a Sônia Abrão. Né? Os bastidores indicam aí que a diretoria está disposta a fazer ajustes para poder ter a Sônia aí no elenco, e essa possível volta seria um puta de um retorno aí triunfal para ela no canal, onde ela se sentiu mais, né, em casa no passado. Muitos fãs comentam que o melhor programa dela foi exatamente no SBT, com um cenário simples, mais eficaz, liberdade total. Agora, com experiência de anos, ela poderia trazer ainda mais força para o canal. Então, esse interesse aí dos dois lados, e as conversas estão avançadas, podem aí nos próximos dias, semanas, ter aí mais desdobramentos. E aí, se caso vingar, a Sônia iria rescindir o contrato dela com a Rede TV, e aí tem um programa ali nas tardes de sábado, ou até o possível retorno do Falando Francamente, ou outro projeto posterior. Mas é bem possível que ela não tenha, se caso for para o SBT, espaço em outro dia da semana, né? Tipo final de semana tal, seria nas tardes diariamente. Porque, como eu falei, o público já está acostumado de ver ela nesse horário. Então, seria muito estranho você contratar a Sônia e colocar ela fazendo outro tipo de coisa ali, em outra função, em outro dia, em outro programa. Mas vamos aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos, mas que fica gravado aí que a negociação e essa aproximação de Sônia Abrão com o SBT está mais forte do que nunca nos próximos dias, e quem sabe aí nós tenhamos a apresentadora no canal em breve, com um programa para ela poder chamar de dela. Siga a gente no Instagram, tá aqui, ó, @BastidoresDMUFC. Esse Instagram você acompanha as informações com todos os detalhes aí sobre os bastidores da mídia. Tudo com detalhes em tempo real, o que acontece nos bastidores da mídia, você acompanha lá. Então você que está aqui me vendo, siga a gente lá, @BastidoresDMUFC, e a gente se vê sem dúvida, é claro, no próximo vídeo com outras informações. Abraço.